entrevistada a Elisa Bruno, que é diretora de comunicação do Sindileges, para a gente falar aí sobre Papos que Transformam, né? A última edição aí do ano, lançando o livro Como Não Ser Racista, com Tony Garrido, Cristiane Sobral e Faida Belo. Já temos a conexão, tudo certo para a gente bater um papo aqui com a Elisa. Daqui a pouco, então, a gente estabelece a conexão. Agora sim. Boa Elisa, tarde. seja bem-vinda aqui à CBN. Satisfação conversar contigo e uma boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Fico O, muito feliz. o E prazer você é falou, nosso. é isso. E para a gente falar aí sobre Ah, essa iniciativa importante, né? A gente fala aqui o Sindileges unindo forças com o Senado Federal, os comitês de equidade, o Tribunal de Contas da União, promovendo essas discussões que realmente precisam permear aí a nossa sociedade brasileira, né, Elisa? isso. E o objetivo é isso, é tentar mudar um pouco o cenário, trazer essas discussões que são da sociedade, e a gente traz aqui para o nosso microcosmo, né, dentro do legislativo, mas é contribuir para essas discussões sempre. E o próximo, como você disse, Papos que Transformam, dia 10 de dezembro, nós vamos tratar sobre racismo, que é um assunto difícil, né? A gente sabe que temos muito caminho aí pela frente, mas o livro, Como Não Ser um Racista, mesmo que você jure que não é, traz exatamente esse desafio para quem lê o livro. Quais são as atitudes, as práticas, né, o comportamento que às vezes está tão enraizado, e eu não falo só, o livro é voltado para pessoas brancas, mas para todos nós, atitudes que são repetidas, né, e que dificultam tanto o avanço e essa mudança de comportamento, que é o que a gente deseja. Então, o evento será no dia 10 de dezembro, como você disse, nós teremos aí, foi um presente maravilhoso, Tony Garrido, fazer o prefácio do livro para a gente. Ele gostou muito da ideia, e eu vou até comentar, porque o livro é um segundo livro, e o primeiro a gente tratou sobre como não ser um babaca, que era um guia prático para os homens que se cansaram de ser machistas, né, na vida e no trabalho. Então, a gente tenta trazer essa temática um pouco mais leve, essa discussão para dentro dos órgãos, né, da Câmara, Senado e Tribunal de Contas da União, de uma forma um pouco mais tranquila, para trazer essa discussão, quem sabe uma melhor conscientização sobre esse trabalho. Elise, quando a gente fala desses temas, infelizmente, até mesmo dentro da política, a gente observou atos ali de desrespeito às mulheres, a mulheres parlamentares, né, que estão ali atuando por pessoas que de fato deveriam estar ali para de repente defender, para estar ali ao lado, né, dessas causas, realmente buscando soluções, buscando alternativas para que a gente não tenha mais esse tipo de cena, de ato no Brasil. Infelizmente, às vezes a gente acaba observando até mesmo dentro de uma casa legislativa, né? Então, isso demonstra a importância de realmente se debater esses temas profundamente. São formas de violência que não podem ser permitidas, ainda mais em espaços como esse, espaços públicos, né, em local nenhum, né, não cabe mais em nenhum lugar. Mas o que a gente gostaria e que a gente imagina que esse Papos que Transformam, assim como o livro Como Não Ser Racista, é que a gente traga um olhar mais treinado, sabe, para as pessoas de não tolerar nenhum tipo de desrespeito e melhorar essa convivência no trabalho, em casa, na família, no trânsito. Então, a gente precisa entender essa diversidade, a gente precisa respeitar todos esses espaços para que a gente possa viver melhor em comunidade, em sociedade. E é isso que a gente gostaria de poder estar discutindo sempre, né? E trazer sempre isso até que isso se torne de fato algo natural, até que os meus filhos não tenham mais que ficar tendo que rever e repensar. Tem que ser natural para todos, tem que ser entendido. E como a gente da comunidade negra costuma dizer, né, não basta ser só antirracista, você não basta ser racista, você tem que ser antirracista, você tem que ter ações, né, que neguem esse tipo de comportamento que faz mal a tantos, né? E realmente a gente tem essa questão de pessoas que falam, não, mas eu não sou racista. Mas muitas vezes tem atitudes no dia a dia que demonstram o contrário, né, Elisa?
E são pequenas coisas, elas podem ser pequenas na forma, mas elas causam muita dor e muito sofrimento para aquela pessoa que já vive nessa situação de vulnerabilidade, sabe? Eu ser seguida dentro de um shopping, sabe? Eu ser não recebida nos ambientes como restaurantes e festas, eu não deixar de ser promovida no trabalho. Então, são questões que afetam muito o meu viver, a minha pessoa, a Elisa, né? E meus filhos, minha família, mas tornam todo o ambiente à volta também um ambiente agressivo e violento. Não sou só eu, somos todos nós que sofremos com essas diferenças. E num país com toda essa história escravocrata, que já dura, né, 300, 400 anos, aí a gente vai, tem que ser trazido para a discussão. A gente precisa retomar esse assunto mesmo, de forma verdadeira. E quando algumas pessoas emprestam a voz, como é o caso da Cristiane Sobral, que escreveu o livro A Faida Belo, que é uma escritora e advogada criminalista, Tony Garrido, e nós teremos também um artista plástico brasileiro, Sanagê, que reside em Brasília. Então, aqui a gente só tem um ganho, é uma conversa de pessoas que conhecem, que vivem e que estão dispostas, né, a tratar desse assunto, a trazer para o nosso dia a dia. O que a gente pode fazer para melhorar isso, sabe? O que pode ser resgatado aqui nessa conversa? E é o desafio do livro, como rever esses comportamentos, essas atitudes. E eu sou suspeito para falar do Tony aqui, viu, Elisa? Porque é um artista que eu admiro muito, realmente uma figura fantástica, né, em todos os aspectos aí, e que também faz parte desse projeto que realmente é maravilhoso. E a gente fala também dessa questão do dia a dia, né? Muitas vezes aquela piadinha, aquela brincadeira que as pessoas acham, né? Fala que é só uma brincadeira, só uma piada, mas muitas vezes acaba afetando diretamente as pessoas. E a gente fala no caso do racismo, no caso de orientação sexual, no caso de qualquer outro tema, né, que possa abranger as mulheres, né? Nós também temos as piadinhas por aí, o pessoal antes, o pessoal mexer com a mulher na rua é absolutamente normal. Não é bem assim. E a gente tem caminhado, né, Elisa? Eu imagino que tem caminhado. Tem uma estrada grande ainda para percorrer, evidentemente, mas temos caminhado, temos melhorado enquanto sociedade, né, Elisa? Eu acho que só o fato da gente estar aqui discutindo isso, sabe, de você generosamente abrir esse espaço para que a gente fale sobre o assunto, as pessoas que puderem assistir no dia 10 de dezembro às 9 horas o evento, é um caminho para a mudança, eu acredito. Eu sou servidora pública há mais de 30 anos. Dentro do TCU, que é um órgão muito sério, muito comprometido, a gente não tinha esse espaço para falar. E lá a gente brinca, no livro está, vamos fazer o teste do pescoço, né? Vamos olhar à volta. Quantas pessoas negras tem, né? Quantas pessoas trans tem? Enfim, então, essa diversidade que nos cerca e que não está refletida em alguns ambientes. E isso é um tipo de violência também, assim como dentro do nosso parlamento, poucas mulheres, poucos negros, né? Então, eu quero, pelo menos, imaginar que isso é um passo já, um grande passo para uma melhoria, de uma mudança de atitude, uma mudança mesmo de entendimento sobre o que é toda essa diferença. E a gente percebe também nas marcas, né, na publicidade, enfim, na nossa televisão brasileira, enfim, em outros espaços de mídia também, que as coisas elas né, é claro, a passos lentos, mas elas estão mudando, né? Quando a gente via aquela propaganda de margarina, né, aquele café da manhã com a família ali, sempre aquela família dos olhos azuis, aquela coisa toda, e hoje a publicidade ela tem se adaptado, ela tem mudado, tem reconhecido a diversidade que o nosso país tem, né? E a gente pode falar disso, Elisa, porque de fato, os europeus têm ali as suas peculiaridades, os asiáticos têm as suas peculiaridades, agora nós temos todas as peculiaridades, abrangemos todos. Então, nós temos aqui os descendentes de asiáticos, descendentes de africanos, descendentes de europeus, né? Aqui na nossa região sul também, uma colonização muito grande por parte aí da colonização europeia, né? Mas temos todos os representantes do mundo aqui no nosso Brasil, e é importante essas conversas para que esse entrelaçamento seja respeitado e admirado, né?
E é uma diversidade muito bonita, né? Somando todos esses povos que você citou aí. E os né? indígenas ainda, diga-se de passagem. Ainda tem os indígenas, bem lembrados, que são os primeiros. Então, tudo isso forma o que nós somos hoje no Brasil. Não dá mais para negar, continuar negando isso, quem nós somos. Nós somos isso mesmo. É uma união de vários povos, e eu acredito que o Brasil tem tudo para ser uma grande referência. Infelizmente, hoje não é esse sonho de miscigenação, como alguns colocaram no passado. A gente sabe que ainda não somos isso, né? Mas que nós podemos nos tornar algo muito grande, muito bonito, uma convivência em paz, né? Tranquila nessas nossas diferenças. Então, eu penso, eu sou muito otimista. Eu quero ainda, na minha geração, ver mudanças estruturais que realmente a gente possa, poxa vida, estamos todos vivendo em paz e em harmonia. Né? Agora, mais cedo, nós tínhamos uma pessoa, né, sendo entrevistada, e ela falando como é bom viver em comunidade, né? Como é bom poder todos estarem sendo recebidos e aceitos e viver em comunidade sem se sentir agredidos ou sofrer de qualquer tipo de violência, como você colocou no caso das mulheres na rua, piadas racistas, piadas de machistas, enfim. É isso, vamos viver todos em paz e assim nós seremos grandes. Elisa, eu gostaria que você comentasse também um pouquinho para a gente sobre o Sindileges, né? Nós falamos aqui no início, a Elisa, representante da comunicação do Sindileges, e as pessoas, mas o que é o Sindileges, né? Estão se perguntando. Eu gostaria que você comentasse também um pouquinho sobre o Sindileges para a gente. Obrigada. O Sindileges é um sindicato que ele representa os trabalhadores da Câmara dos Deputados, Senado Federal e Tribunal de Contas da União. A gente chama, então, do Legislativo Federal. Tá? E o Sindileges, como sindicato, ele tem, obviamente, aquela pauta muito ligada ao cuidado com o servidor, também a pauta remuneratória, enfim, tem todas essas questões como qualquer outro sindicato. Mas nos últimos anos, nós nos entendemos que a gente precisa trabalhar outros assuntos. E eu acho que isso foi talvez um entendimento muito grande de vários grupos de pós-pandemia, né? E a gente, infelizmente, perdemos alguns colegas de trabalho, tivemos algumas pessoas adoecidas que não conseguiram retornar ao trabalho. Então, essa nossa luta para um ambiente de trabalho com menos violência, mais receptivo, né? Mais que abrace a todos, a nossa forma, nós, o Sindlege, né? A nossa forma de entregar também um trabalho que seja agradável a todos. Faz parte da nossa vida, a gente passa mais de 8 horas no trabalho. Né? Então, a gente imagina que esse tem que ser um ambiente tranquilo. E então, a gente vai tratar pautas como essas, difíceis às vezes, como é o caso do racismo, do machismo, do capacitismo, né? Nós tivemos um papo que transforma muito bom falando sobre etarismo, que, né, você vai chegando, a gente vai aposentar cada vez mais velhos, né, mais tardiamente. Então, como vai ser a nossa vida no trabalho depois dos 60, 70 anos? Então, essa é a nossa busca hoje. O Sindileges quer muito conversar sobre todos os assuntos e ver o servidor como um todo, não apenas como aquele trabalhador dentro do legislativo. E eu sou diretora do Sindileges, mas também sou servidora do Tribunal de Contas da União. Então, também faço parte desse corpo, dessa grande família. Elisa, e também um tema importante aqui, me permita, né, aproveitar a sua presença aqui na CBN para a gente falar, né, sobre esse etarismo. Porque quando do entendimento, né, da reforma da Previdência, entendendo que os brasileiros estão vivendo mais, e isso é um fato comprovado, né? De fato, perfeito. Isso é verdade. Então, existe todo aquele contexto de que precisa se fazer uma conta diferente. Muitas vezes, no início, pelo menos, não sei como é a situação hoje aí, né, na capital federal, enfim, em outras localidades do Brasil, mas na nossa realidade aqui, a gente percebe que as empresas também entenderam isso. Então, as pessoas que têm mais experiência estão sendo absorvidas por esse mercado, mas alguns anos atrás não era bem assim. A Previdência entendeu antes que essas pessoas tinham ainda muito a render para o mercado de trabalho do que os empresários muitas vezes, né? E hoje, precisando dessa mão de obra, o empresário tem entendido e de fato aberto espaço
para as pessoas que têm aí uma faixa etária mais elevada. Como que você visualiza isso? No nosso Brasil, né? Nós estamos falando de uma realidade aqui do estado do Paraná, da região sul do Brasil, mas no nosso Brasil como um todo, que é um país continental, como isso tem sido absorvido? Esses profissionais estão sendo absorvidos pelo mercado de trabalho ou só a Previdência entendeu que ele tem que se aposentar mais tarde e o emprego não está aparecendo para esse trabalhador? Essa é uma boa pergunta e acho que é um grande desafio, né? Porque a gente fala muito de tratar do trabalhador dentro da empresa ou dentro do órgão público que já chegou, né, nessa fase madura da vida. E quando a gente tem aquela pessoa que está ainda se recolocando, né, às vezes muda a profissão, muda uma visão, e ele tem que se recolocar no mercado de trabalho já com uma idade mais avançada. Então, é algo que posso falar dentro do legislativo, até mesmo no sindicato, no Sindilege, a gente tem funcionários, né? E tem sido uma preocupação nossa, de que assim, equilibrar as equipes entre pessoas mais novas, né, ali já com um pouco mais de idade, e as pessoas mais velhas, porque é o ouro. Não tem, né, experientes, profissionais mais tranquilos, mais calmos, que a gente tem tanto para aprender. E eu sou suspeita, porque o meu primeiro chefe, a minha diferença de idade dele, eu tinha 18 anos no trabalho, ele já tinha 60 anos, né? E para aquela época, 30 anos atrás, já era uma pessoa fora do esperado como um chefe de trabalho. Tudo, até hoje, a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou e como me comporto, ainda tem muito do que eu aprendi com ele, né? Então, eu sou favorável da gente, é uma frente para ser trabalhada, eu sou favorável da gente discutir e receber isso de uma forma melhor, porque hoje a gente vê as pessoas mais velhas se sentindo cada vez mais frustradas por não acompanhar, principalmente a questão da tecnologia, né, e se sentirem desvalorizadas. Então, é uma reeducação, é uma questão de conscientização, de entendimento de que a gente precisa de toda essa força de trabalho e ela precisa ser variada, ela precisa ter vários olhares. Você tocou antes na questão da propaganda, o olhar da propaganda passa por isso, né? Ela atinge um número maior de pessoas quando ela é feita e pensada por esse número diverso de pessoas. É isso que a gente quer trabalhar e levar, né, essa fala, essa conversa séria, esse papo que possa transformar. Elisa, algo mais que você gostaria de salientar aqui para o nosso ouvinte da CBN, que nós não temos falado aqui ao longo da nossa entrevista? Fique à vontade, palavra aberta. Obrigada, eu gostaria de falar tudo, mas não dá tempo, né? Não vou fazer isso com você, mas convidar todos, então, no dia 10 de dezembro, a partir das 9 horas, o evento é presencial, Papos que Transformam, o lançamento do livro Como Não Ser Racista é presencial, mas ele vai estar ao vivo pelo YouTube, também nos canais do Sindileges, do Senado Federal e do Tribunal de Contas da União. Então tem como assistir. Peço que estejam lá com a gente, formem essa parceria, vai ser muito bacana. E eu sou fã do Tony Garrido também, pra caramba, eu vou estar lá tietando, mas assim, eu tenho certeza que esse evento será maravilhoso e será um evento importante, não só para as três casas, não só para nós do Sindileges e do Legislativo, mas para toda a sociedade. A gente está ali plantando a nossa sementinha também, sabe? Aguando a nossa plantinha, e a gente quer fazer diferença para todo mundo. Elisa, muito obrigado por nos atender aqui a CBN. Foi um prazer conversar contigo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, muito obrigada pela disponibilidade e estão todos convidados. Muito obrigada. Eu conversei aqui com a Elisa Bruno, diretora de comunicação do Sindileges, né? Trazendo aí essa pauta de discussões